Oi, pessoal, é um prazer enorme participar com vocês da Onda Literária, minha primeira onda literária. Eu comecei a minha vida de autor, de escritor, como leitor. Eu acho que é um dos pontos mais importantes, né? A gente conhecer a obra de outros autores para criar o nosso próprio estilo. Eu tenho várias influências. Eu vou começar com as mais antigas, né? No meu tempo de adolescente, eu comecei a gostar de ler com a coleção Para Gostar de Ler e com a coleção Vagalume, né? Duas coleções que me encantaram muito na época de adolescente. Ótimos autores, ótimas histórias, e elas prendiam a atenção, e eu falava assim, um dia eu quero escrever como esses autores. Graças à coleção Para Gostar de Ler, eu conheci a obra do Fernando Sabino, que depois virou um dos meus autores preferidos. Graças à coleção Vagalume, eu me encantei com a obra de Marcos Rey, outro dos meus autores preferidos. E então, lendo bons livros, a gente tem vontade de ler cada vez mais, né? E ainda dei sorte de ter nascido numa época que não havia Instagram, computador, né, YouTube. Então, a gente tinha que preencher o tempo com os livros. Né? Nem todo mundo preenchia com os livros, mas no meu caso, eu sempre gostei de preencher o meu tempo com os livros. Aí fui crescendo, na época do colegial, né, o ensino médio de hoje em dia, aí eu me achei nos livros de suspense. Tanto é que meu gênero preferido para escrever é o suspense juvenil. E eu devorei a coleção de Agatha Christie, né, da autora inglesa, que me fez entender como se escrevia um mistério, como a gente vai jogando as pistas para o leitor. Então, vamos dizer, no começo foram esses, Fernando Sabino, Marcos Rey, um pouco de Machado de Assis, que eu gostava bastante. Meu pai tinha coleção de clássicos em casa, nós éramos assinantes do Círculo do Livro, então a cada 2 meses chegavam livros novos em casa também. Eu esperava as férias para saber quais eram os lançamentos da Vagalume, e assim foi indo. Assim foi indo, e consegui, né, depois de, aí já com 31 anos, lançar o meu primeiro livro. Bom, eu já tenho mais de 30 livros publicados. O primeiro, eu acho que ele me abriu as portas para fazer literatura também, foi o Guia dos Curiosos. O Guia dos Curiosos é o livro que está aqui atrás de mim, foi lançado em 1995, maio de 1995, era um almanaque, né? É um almanaque. Eu ressuscitei, eu digo que eu ressuscitei o gênero almanaque, que era um gênero que fez muito sucesso nos anos 60, 70, aí nos anos 80 ele foi meio esquecido, foi meio deixado de lado. E é um gênero muito bacana, né? Da leitura de coisas curtas, engraçadas, curiosas. E aí, com o Guia dos Curiosos, eu trouxe esse gênero de volta. Tanto é que, quando o livro foi lançado em 95, as livrarias não tinham uma estante, né, um lugar reservado para almanaques. O meu livro, de repente, foi para a parte de humor. Eu falei assim, gente, mas humor é tudo sério, é tudo pesquisado, né? Então, estava lá os livros do Cacete e Planeta e o meu do lado. Por um lado, foi bom, né? Porque eles estavam fazendo tanto sucesso e quem ia comprar o livro do Cacete e Planeta acabava vendo o meu. E depois, graças a esse livro, eu tive a oportunidade de lançar muitas outras coisas. Eu tenho livros publicados, por exemplo, na coleção Vagalume, que foi uma das coleções que marcou a minha adolescência. Então, imagina o orgulho que foi quando a coleção Vagalume escolheu o meu primeiro livro, né? O primeiro foi esse aqui. O primeiro livro infanto-juvenil, Jogo Sujo, que é a história de um jogador de futebol que é sequestrado às vésperas da final do campeonato. E foi escolhido para a coleção Vagalume. Eu tenho outros livros, né, na coleção Vagalume, como Deu a Louca no Tempo também. Sempre gostei dessa coisa de viajar no tempo, então o Deu a Louca no Tempo permitiu que eu escrevesse. Então, gosto muito desse gênero. Tem as curiosidades, e tem os romances infanto-juvenis. Né? Tem o Mistério da Figurinha Dourada, Esquadrão Curioso. Então, tem o escritor, na verdade, para você dizer que é um escritor, você tem que estar o tempo todo produzindo, né? Toda hora criando.
Tem muita coisa que a gente começa a escrever e no meio percebe assim, mas a história não está tão boa, deixa aí mais um pouco, depois eu tento achar um caminho. Não é toda hora que a gente acerta. Todo autor vai ter alguma coisa que não deu certo, que ficou ali engavetado, que fala, não, depois eu resolvo, que vem uma ideia que atropela. Então, isso acontece bastante. A leitura é fundamental. Se a gente quer falar em formação intelectual de uma criança, né, que ela se torne um adulto responsável, com um espírito crítico, que ela não seja enganada por notícias falsas ou por manipulação de dados. Essa formação literária é tudo. Tem muita gente que fala assim, mas tem que proibir tal livro porque ele defende tal coisa. E outro dia, conversando com Pedro Bandeira, que é outra referência também para a literatura, ele falou, isso seria verdade se a gente achasse que a pessoa ia ler um livro só na vida dela. Né? Então, ela deu aquele azar de escolher um livro, um. Ela falou, não, eu vou ler um livro na minha vida. E pegar um livro que traga uma influência negativa para ela, né? Influência negativa entre aspas. Agora, se ela lê livros diferentes, diferentes autores, de diferentes correntes, se é apresentado para ela esse pacote todo, então eu posso dizer que essa criança, né, ela vai virar um adulto que tenha um pensamento crítico total, total. O Pedro até falava para mim, não foi o pensamento crítico, porque só o fato de ela ter um pensamento próprio já é crítico. Então é isso, né? A literatura ajuda as pessoas a serem menos manipuladas, que é tudo o que os governos autoritários, ditatoriais querem, é manipular as pessoas a partir da falta de informação e de educação. Então, viva os livros. Despertar o gosto pela leitura hoje, com as crianças sendo tão bombardeadas por redes sociais, aplicativos, vídeos, é muito complicado de verdade. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência, aí mais como pai do que como educador, né? Eu tenho 3 filhos, 2 já são bem mais velhos, né? E hoje são 2 leitores. Posso dizer que eu tenho orgulho porque os 2 gostam muito de ler. Embora também na época de adolescência, né, teve momentos ali que eles quase desandaram. Mas eu sempre tive livros em casa, né, dá para ver pela estante aqui, mas sempre tive livros no quarto deles. Então, sempre naquele momento antes de dormir, propunha, vamos ler alguma coisinha, vamos ler juntos, e tornava esse momento da leitura um momento lúdico, né? Então, leia você um pouquinho, eu leio outro, vamos pensar no vocabulário, vamos pegar o dicionário, vamos ver isso, nossa, o que será que vai acontecer? Eu acho que os pais têm uma importância muito grande para fazer a criança ter o gosto pela leitura, né? Não é falar assim, deixa com a escola que ela se vire. E não adianta pensar que pais que não gostam de ler vão ter filhos que gostam de ler, né? Se não há um estímulo, não há o exemplo, é muito complicado. Eu leio o tempo todo antes de dormir, então as crianças me veem lendo na cama, me viram, né? E sempre procurei fazer com que, fora os livros de escola, que eles tivessem autonomia para escolher. Então, vamos à livraria para você escolher o que você quer ler, né? E mesmo que eles escolhessem na hora um livro que eu falo assim, nossa, tem coisa melhor, eu falo, não, vamos deixar ele se interessar. O meu mais novo está na época da adolescência agora e está bronqueado com os livros, né? Que ele gosta de música, gosta lá dos vídeos, mas eu tenho feito também, como ele gosta muito de música, eu tenho feito uma estratégia diferente. Quando eu vou a uma livraria e vejo livros, né, que tem a ver com o universo que ele está curtindo, ou principalmente de música, eu já fiz isso algumas vezes, tem dado certo, eu trago esse livro, falo, olha, achei um livro aqui que pode te interessar, e não fico pedindo para ele ler, eu deixo no criado mudo dele ali, e já vi várias vezes ali
ele mexendo, vendo, lendo, o marcador de página tem andado, não na velocidade ideal, mas tem andado, então acho isso importante. E na escola, eu acho também muito legal que os professores transformem as leituras em projetos, né, para as crianças participarem em grupo da leitura, entenderem por que elas estão lendo aquele livro, o momento em que a ação se passa. Isso tudo é muito importante. Conversas com autores são importantes. Tem muitas vezes que as crianças se encantam pela conversa com o autor, para entender como elas tiveram a ideia, como escreveram, e isso é muito legal. Eu já participei de muitas dessas, que cria, né, quase uma cumplicidade entre o autor e o leitor. Isso vai ajudar com certeza também nessa aproximação. E tem que tomar cuidado para não deixar eles se divorciarem, né? Leitor e livros, isso jamais. Então, criar maneiras de deixar eles sempre juntos. Sempre fui bastante curioso, sempre, sempre, sempre. E é engraçado que eu separo o curioso do xereta, né? Eu nunca fui assim de entrar, por exemplo, na casa de outra pessoa e abrir a porta da geladeira para ver o que tinha lá dentro. Isso eu achava que era o xereta. O meu irmão pegava lá o brinquedinho, mas ele abria para ver, eu tirava tudo e depois não conseguia voltar. Isso eu não fazia. Mas, por outro lado, eu era aquele curioso que ficava fazendo muitas perguntas para entender o porquê das coisas. Gostava muito de ler coisinhas. Eu sei que hoje, quando você quer dizer que alguém lê muito, você diz, nossa, mas ele lê até bula de remédio. Gente, é verdade, eu lia bula de remédio. Eu pegava aquilo e começava a ficar lendo, só para entender o que era aquele remédio, ficava horrorizado com os efeitos colaterais, mas lia. O jornal que chegava em casa, revista, né? Meu pai sempre gostou muito de revista, eu também. Comprava revista de esportes para ler, recortar. Comecei a escrever um jornalzinho para a escola, mas assim, aquele jornalzinho datilografado na máquina de escrever em casa. Então, coisas que, que eu posso dizer que foram que me tornaram curioso, né? Isso me tornaram curioso. Mas a coisa da fofoca, da xeretice e tal, não era uma coisa que eu sempre fui, não. Depois, como jornalista, me formei em jornalismo em 1985, 82, 83, em 85, aí eu comecei a ler cada vez mais, né? Porque eu falo assim, não, eu preciso entender tudo o que está acontecendo em economia, em política, em esportes. Aí sim, acho que eu me transformei num curioso profissional. O Guia dos Curiosos é um livro que dá bastante trabalho. É um livro que costuma demorar um ano, mais ou menos. O Guia dos Curiosos, ele acho que virou uma marca tão famosa, tão importante, porque ele trazia uma quantidade muito grande de informações numa época que a gente não tinha o Google ainda. E tinha alguns momentos que a gente precisava procurar algumas coisas, mas não sabia onde. E eu vou dar alguns exemplos bem banais. Uma vez, isso há bastante tempo, almoçando com a família, né, nós fazíamos aquele. Quando podia, né, reunia toda a família para um almoço de domingo, e de vez em quando alguém soltava um assim. Quem lembra o nome dos sete anões? Aí a gente começava lá. Dunga, Mestre, Zangado, Espirro, Atim, né, Feliz. Aí ninguém lembrava do Dengoso. Era um que não lembravam tal, mas não tinha onde procurar. Né? Onde a gente procurava o nome dos sete anões? E outras brincadeiras, né, desse tipo, sete pecados capitais, a gente, né, onde procura? Quando eu fiz o Guia dos Curiosos, a ideia era concentrar uma quantidade muito grande de informações e que não eram as mesmas informações do Almanac Abril, por exemplo. Era para ser um livro com essas informações, às vezes, um pouco inúteis, né? Uma brincadeira. E a coisa funcionou.
O tempo foi passando, o guia virou uma grande coleção, né? Hoje já são 10 títulos, 10 volumes da coleção, e sempre com essa pegada de tentar descobrir como embalar essa quantidade bem grande de informações que não estão necessariamente à disposição em todo lugar. Uma das coisas para eu colocar informações do Guia dos Curiosos era ver se eu não achava em outro lugar, né? Ficar procurando coisas novas. Então, é um livro que eu sempre parto de uma pauta que eu acho que pode ser interessante, muito baseado nos meus gostos, né? Então, quais são os tópicos de cada tema e o que eu tenho que pesquisar, onde eu vou pesquisar. Tem coisa que a gente acha mais fácil, hoje até a internet me ajuda bastante nisso, de localizar uma pessoa, de localizar uma informação, de localizar uma empresa, né? Antes eu tinha que pegar o telefone, mandar fax, era tudo mais complexo. Hoje as comunicações nos ajudam e então, assim, hoje eu acho que até coloco um pouco mais de desafios para os guias, para não ficar exatamente um livro que você poderia encontrar em qualquer lugar, como se ele já tivesse, se ele já existisse. E outra questão também é que, ao preparar esse material, além do material para o livro, eu também seleciono material que vai para o site, né, que eu sempre procuro fazer coisas diferentes. Então, tem o site do guia dos curiosos.com.br, e eu procuro também aí me adequar a cada rede social. Então, eu faço programas para o YouTube, no canal do Guia dos Curiosos, tem um programa de 2 horas de curiosidade todo sábado. Eu faço vídeos curtinhos para o TikTok, né? O TikTok é uma rede que tem crescido muito nessa questão de informação. E o Instagram e Facebook faço também. Aí faço coisas sempre diferentes, né, para não ficar me repetindo, como se a pessoa que me seguisse no TikTok não precisasse ver o resto. Então, sempre procurei fazer coisas diferentes, o que dá uma quantidade maluca de informações novas todos os dias. Livros não podem faltar na biblioteca. Puxa vida, eu tenho vontade de dizer, nenhum pode faltar, né? Nós deveríamos ter todos na biblioteca. Mas que maluquice, né? Tem tanta coisa boa, tem tanto livro que a gente precisa ler, que eu tenho até dificuldade para responder essa pergunta. Porque livro é uma coisa muito pessoal. Eu já li livros que eu assim, me encantei de tal maneira que eu saía falando para todo mundo: você precisa ler esse livro, é genial, tal. A pessoa lia e falava assim: mas genial por quê, né? É genial por causa daquele momento que você está passando. Às vezes o livro traz uma resposta para uma dúvida que você tem na sua vida. Então, assim, o livro é uma questão pessoal. Obviamente, nós temos os livros mais importantes, os clássicos que nós vamos ter que ler. Agora, puxa vida, vamos dizer, se eu pudesse sugerir, eu adoraria que a escolha dos livros partissem dos alunos, né, que poderiam opinar, junto com professores, com os diretores, com os bibliotecários, fazer uma lista em conjunto, né? Vamos reunir todo mundo e vamos falar. E é incrível, porque às vezes é importante ter na biblioteca um livro de uma série que está bombando, né? Tanta gente falando. Vamos pegar um exemplo da Netflix. Tanta gente falando do Lupin, que é baseado no Arsène Lupin, um personagem antigo da literatura francesa. Por que, nesse momento, não trazer alguma coisa para a biblioteca? Porque tem uma motivação a mais para quem vai ler. Então, a gente tem que estar o tempo todo antenado para o que está acontecendo no cinema, o que está acontecendo na televisão, quais são os clássicos, quais são os autores que alguma coisa precisa ter, e eu já falei vários aqui. Tem que ter na biblioteca Fernando Sabino, tem que ter Marcos Rey, tem que ter alguma coisa da Agatha Christie, tem que ter Pedro Bandeira, Carlos Drummond, e aí a gente vai Rubem Braga, né? Fazer um mix bacana
para que o tempo todo os grandes autores estejam representados. E agora, cada biblioteca vai ter o seu tamanho, vai saber para quem é dirigida. O que não adianta, às vezes, é pegar livros que já não tem mais saída, que as pessoas já não têm interesse, que tem uma história ultrapassada, e ficar ali tirando o posto de uma edição mais moderna, de uma edição que vai atrair mais os leitores. Por exemplo, eu estou editando agora uma coleção de clássicos de língua portuguesa que é totalmente voltada a esse público mais jovem. São 7 livros que já foram lançados pela Panda Books, e eu tenho muito orgulho de ter criado esse projeto. E o livro ele foi buscar a linguagem das redes sociais para fazer as notas de rodapé, para explicar as coisas, tem um mapa de personagens, então tem um olhar diferente. Porque, às vezes eu falo assim, bom, tá bom, então você pega lá uma edição antiga do Iracema e dá para a criança, ela vai pegar aquilo e vai falar, puxa vida, né? Que livro chato. Agora pega uma edição moderna com esse olhar e ela fala, que bacana. Então esse olhar tem que estar também, né? Porque as editoras elas têm feito de tudo para trazer projetos mais modernos, para trazer uma linguagem das notas mais coloquial, que abrace mais o leitor. Essas trocas são importantes, né? De na hora de formar a biblioteca, estar de olho nisso também. É uma dica, tem acho que 1000 sugestões aí, mas não vocês vão ficar só comigo aqui no vídeo, a gente pode falar mais depois. Esquadrão Curioso, Caçadores de Fake News, é um livro que eu tenho o maior orgulho, que eu acho que ele saiu num momento muito importante, né, da história do nosso país, né, quando a educação midiática, o combate à desinformação, virou um daqueles assuntos que é pauta urgente e urgentíssima. E a história desse livro, ela começa de um jeito muito engraçado. Eu vou até contar aqui. Eu tinha acabado de lançar, isso em 2016, O Mistério da Figurinha Dourada, e eu me encantei muito com essa turminha aqui, né, que são os alunos de uma escola chamada Colégio Pedro Álvares Cabral, que eu inventei, e que conseguem desvendar esse mistério. E eu quis continuar falando com essa turminha. Essa turminha, né, tem o meu filho aqui, ó, esse é o Antônio, ele inspirou um personagem, a gente conversou bastante para criar os personagens, a história, então eu queria continuar escrevendo sobre eles. E comecei a fazer um segundo livro, já estava no 10º capítulo, uma história de fantasmas dentro de um museu, né? Como eu falei que tem hora que tem uma história que atropela a outra, você acha que aquela não está boa o suficiente, e eu estava ali, 10º capítulo, mas a história não estava avançando do jeito que eu queria. Aí chego um dia em casa e o meu filho, o Antônio, ele estava com 11 anos, ele falou assim, pai, olha a notícia que eu achei aqui na internet, né? E mostrou no computador, e estava lá, cheirar o pum de outras pessoas aumenta a expectativa de vida. Falei, filho, isso é fake news. Não é fake news, olha aqui, tem o nome do cientista, não sei o quê. Falei, então vamos fazer o seguinte, vamos pesquisar juntos? E aí eu fui mostrando para ele como eu, jornalista, iria atrás da informação, como eu desvendaria aquilo. E aí nós fomos procurando, mostrando, eu falei, olha, tá vendo, a gente não está, a gente já achou a universidade, mas não achou nada desse professor, não achou nada dessa pesquisa, essa pesquisa não saiu em nenhuma reportagem daquele país, né? Aí ele se convenceu, depois de um certo tempo, falou, não, então tá bom, se convenceu. Aí naquela noite eu falei assim, nossa, todo mundo fala que fake news só pega os mais velhos, né? Fala, a vovó, tiozinho, não sei o quê. E não, esse terreno das crianças para fake news é ótimo, porque eles compartilham coisas demais, eles estão o tempo todo ligados. E eu comecei a perceber que as crianças passariam a ser alvos também. Aí, no dia seguinte, eu já acordei com a ideia do Esquadrão Curioso, né, de criar uma turminha que tivesse que desvendar notícias mentirosas, criadas por eu chamei de organização mentirosa, criada por um vilão chamado Fake Nilson. Fake Nilson,
É o nome do vilão, é esse aqui, é o vilão da história. E ele tem um mordomo chamado Engodo, que é os dois que precisam ficar, que criam essas notícias, e tem toda uma história por trás disso. É, e esse projeto ficou tão bonito que gerou um podcast depois, lindo, 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 que eu gostaria até de indicar, que pode ser usado em sala de aula. É um podcast em 5 episódios, e ele pode ser encontrado em www.cacadoresdefakenews.com.br. É caçadores sem o cedilha, cacadoresdefakenews.com.br. É um projeto lindo. Nós pegamos atores espetaculares para contar, né, o que seria a história antes do Esquadrão Curioso. Como foi o trabalho. Porque aqui eu conto que eles começaram a desvendar as notícias por causa de um trabalho de escola que eles tinham ido muito bem. E no podcast eu conto como é que foi esse trabalho que gerou o Esquadrão Curioso. Então imagina, né, as crianças estão lendo, aí ouvem a voz dos personagens, ouvem a ação, eu sempre procuro fazer uma coisa com muito humor, muito divertido, depois vão ler o livro e vão debater em sala de aula. Imagina então se nas turmas, né, nós pudermos fazer nas classes o esquadrão, cada classe, cada grupo virar um esquadrão curioso também, que é muito importante. Essas crianças muitas vezes convivem com pais, com parentes que espalham fake news, e elas não têm voz, não têm autoridade para falar, pai, está errado, não é assim. Então é importante dar voz para essas crianças, empoderá-las com ferramentas para elas poderem mostrar para os adultos que a fake news pode até matar, e eu mostro como. Né? Fake news é muito perigoso, muito perigoso, e cada vez mais nós estamos sujeitos a elas. Bom, um escritor, ele está o tempo todo produzindo, né? A gente que é autor tem que estar escrevendo todos os dias, sempre está com um projeto em mente. Quando eu estou sem um projeto em mente, eu falo assim, não, tem alguma coisa errada comigo. Então, eu acabei de lançar o 10º volume da coleção, o Guia dos Curiosos, com um projeto gráfico novo, e ele tem um selinho aqui, né, edição fora de série. Por que edição fora de série? Nos livros anteriores, né, tirando o primeiro, que foi com vários temas, os outros eram temáticos. Então, tem o de esportes, tem de invenções, tem do Brasil, tem de Copa do Mundo, tem de Olimpíada. E o Guia dos Curiosos completou 25 anos no ano passado, e eu queria comemorar essa data de um jeito especial. Então, eu criei um livro de um jeito diferente. O livro começa com a história do Guia dos Curiosos, né? Tudo começou com a velocidade de uma lesma, que eu vou explicando. Ele começa mostrando o livro que me inspirou, um livro dos anos 60, e eu vou contando os bastidores do livro. Aqui o convite da primeira edição. E aí vai. Depois a segunda parte, depois que eu conto a história do... Aí tem 18 temas, né? Como foi o primeiro, não tem um tema só, são 18 temas que as pessoas vivem me pedindo, um guia dos curiosos só sobre aqueles temas, nojeiras e bizarrices. E aí é um livro que está espetacular, e ele é o primeiro guia dos curiosos colorido. Primeira vez que o guia dos curiosos sai colorido. Tem muita coisa aqui, muita coisa divertida, que é aquela assim, nossa, mas por que eu não pensei nisso antes? Né? Essa é sempre a ideia. Ó. Por que chamamos a proteína de um prato de mistura, por exemplo? Pergunta que fazem muito. Capítulo de comida. Então, eu estou muito orgulhoso, porque esse é o mais recente livro da família aqui. Tem outros que vão sair ainda esse ano, né? A pandemia, que me deixou em casa bastante tempo, quietinho, ainda estou, me fez produzir demais. Tem pelo menos 4 livros novos meus saindo até o mês de fevereiro. 2 sobre os 200 anos da Proclamação da Independência, 2 livros que eu adorei fazer. Um livro sobre questões sociais, né, fala de xenofobia, de racismo, numa história também, contada por um menino que sofre, ele e um amigo que sofrem tudo isso na escola. E tem outro que eu não vou contar ainda, que é o de fevereiro,
mas que tem a ver com uma música que todo mundo canta todos os anos. Uma música que todo mundo canta. Então, são as novidades que eu tenho. E eu adorei participar. Vamos ver se dá no ano que vem, com todo mundo se vacinando, todo mundo se cuidando, né? A gente possa passar por isso, né? Não vamos passar da melhor maneira possível, mas passar por isso. E aí eu gostaria muito de estar junto com vocês na próxima onda literária, aí, ó, pessoalmente. Tá bom? Muito obrigado pelo convite e espero que vocês tenham curtido essa. Não foi bem uma conversa, né? Com esse meu blá blá blá. Então, continuem sempre curiosos, hein? Um abraço. Tchau. Muito obrigado.